Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fatos Frank, pois contra fatos não há argumento. E hoje iremos falar sobre a história de Moisés. Moisés nasceu em um período bem conturbado, pois ele nasce no Egito, lembrando que o povo de Deus eles vão e fica preso no Egito por causa da fome que José preveu bem antes de tudo acontecer. Então Moisés nasce naquele local e os pais dele eram escravos para os egípcios. E então os egípcios estavam se multiplicando muito demais. E aí o que acontece? Alguém teve uma ideia macabra de dizer assim: vamos exterminar todos os bebês meninos. E aí Moisés já nasce nessa questão de, sabe, de âmbito de perseguição, de escapa, sobrevive. E então ele, para ser salvo, a mãe dele pega ele, coloca em um cesto e então vai lá e diz para Miriam acompanhar o cesto até onde vai. A filha de Faraó está tomando banho com as suas servas e vê o cesto, pega o cesto ali e então ela cria o menino como se fosse príncipe do Egito, pois ali em diante a vida de Moisés ele cresceu sendo egípcio e continuou sendo egípcio até ser príncipe. E aí um certo dia ele vê o egípcio ali matando um homem, né? E então agora vamos lá, um comentarista vai fazer os comentários sobre a questão da história de Moisés. Bem, estou aqui para relatar o acontecido. Moisés, que é filho da filha de Faraó adotivo, ia passando e tinha um egípcio tentando espancar um homem e fazendo maldades com aquele homem. Então Moisés agiu em legítima defesa e ali, infelizmente, exterminou aquele egípcio. E Moisés ele vai embora, pois temia ser preso pela questão dos egípcios. Agora vamos para alguns fatos curiosos aqui sobre a vida de Moisés. Ele fugiu sem água, sem pão, sem nenhum alimento. E como foi que este homem atravessou o deserto? Porque o deserto é um local muito quente, não tinha como ele sobreviver sem água, e o cansaço, né, também teria atrapalhado ali a sua fuga. Isso é mistério até nos dias de hoje, de que forma aquele homem atravessou o deserto. É tão misterioso que nem a Bíblia relata como foi que isso aconteceu. Só se sabe que ele andou, caminhou sem água, sem alimento, e quando chegou perto de um poço, estava ali as filhas de Jetro, e ali ele chegou e defendeu as filhas de Jetro. Como é que ele tinha força para defender se estava debilitado pela questão de não se alimentar pelo deserto? Isto é mistério. Então, quando ele defende, ela chama ele para ir lá na casa do pai dela para conhecer, e Moisés fica ali. E certo dia Moisés está lá em cima, no monte, ali cuidando das suas ovelhas, e a sarça ardia, mas não se consumia. E então ele chegou perto para ver, e ali o Senhor Deus começou a falar com ele. O que me chama a atenção deste fato é este homem ter atravessado este deserto, ter encontrado este poço no meio do deserto. Isso é muito interessante. E então ele estava ali agora mudado de vida, e Deus chega para ele e diz assim: Moisés, tire os sandálias porque o local onde você está é santo. E começa a falar com ele que queria que ele fosse libertar o seu povo. E Moisés disse que não sabia falar direito, e Deus pergunta para ele quem foi que fez a boca do homem. E então ele diz assim: Moisés,
pega a mão e coloca na camisa. Quando ele coloca dentro da camisa, a sua mão fica leprosa. Quando ele coloca de novo, a sua mão fica sã, branquinha igual está a minha mão. E Moisés está com um cajado na mão. E Deus manda estender o cajado. E então ele diz assim, nossa, ficar surpreso. E quando ele estende a mão ao cajado, acontece que vira uma cobra. E quando ele estende novamente a mão sobre o cajado volta ao normal. Deus manda ele estender a mão em direção à cobra novamente, né? Sem escândalo, em direção à cobra novamente, e vira o cajado. Então estes fatos nos mostram que Deus é o Deus que pode tudo. Então eu quero terminar aqui dizendo que há muitos mistérios sobre a vida de Moisés e a sua travessia do Mar Vermelho, até o chamado. E Deus mostrando também que é o Senhor, o Criador, que pode todas as coisas. Voltamos ao vídeo com Fatos Frank, com o Frank do canal Fatos Frank. Voltamos novamente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe para mais pessoas ouvir esta mensagem deste grande homem de Deus. E, é claro, comenta aí para mim saber o que você gostou deste vídeo, ok? Aí lembrando, contra fatos não há argumentos. A paz do Senhor Jesus, que Deus lhe abençoe e lhe guarde.